Voltamos e já vamos direto para Espaço Nascer, porque eu conheci uma linha de produtos de higiene e limpeza assim, perfeito, sair com a sacola cheia lá para casa, vale a pena conferir. Olha só. Mamães, você já tiveram a experiência de seu filho ter alergia a alguma coisa que a gente fica louca sem saber o que é e descobrir e muda tudo e tira sofá, tira pelúcia e continua com alergia, a gente não sabe? Eu trouxe uma dica muito legal para você, direto, claro, aqui da Espaço Nascer, que é a linha Biocube. Ela é uma linha toda anti-alérgica, que vai desde a parte de shampoo, condicionador, sabonete, a higiene com o bebê, até os produtos que a gente usa dentro da nossa casa. Eu já tô professora no assunto, a Juliette tá aqui só dizendo sim, né, Ju? Isso mesmo, eu tô só concordando. Aliás, a Aline é mãe, né? Ela sabe mãe de um tudo filhote alérgico, então a gente fica louca. E aí eu acabei de descobrir aqui que a linha Biocube é exatamente isso, ela é antialérgica, feita com produtos naturais. Então a gente tem aqui o detergente da mamadeira, tem a parte de limpeza do chão, que às vezes tem aquele cheiro que é forte, que a gente adora às vezes um cheiro de eucalipto, de alguma coisa, mas pode provocar alergia no nosso filho. E aqui tem um detergente que é super concentrado, que a gente pode passar, né, pode diluir, né, e passar. Isso mesmo. O legal da Biocube, Aline, é isso, é que você não precisa usar, por exemplo, o detergente lava-roupas ou o de limpeza concentrada para o chão, puro, de uma vez. Você pode diluir, o produto ensina na bula como utilizar, como diluir, e a pessoa vai usar várias vezes. Rende muito, Rende muito. Você vai comprar um frasco desses aqui e vai render muito. Juliette, agora por que, por exemplo, eu preciso ter um detergente específico para mamadeira? Aquele meu detergente de supermercado que eu já uso para lavar meu prato, minha colher, não dá certo para lavar a mamadeira do meu filho? Aline, dá, mas tudo que é para criança requer um cuidado maior, uma atenção maior. As nossas crianças são mais delicadas, mais sensíveis, como por exemplo as alergias que está aí de tantas coisas que a gente nem sabe o que é. E a Biocube ela foi desenvolvida justamente para isso, para que não cause nenhum tipo de agressão à criança, à saúde da criança. E o legal é que ela é 70% de produto natural, né? É impossível dar algum tipo de alergia no bebê. Porque ele é bem antialérgico mesmo, bem antialérgico. Quais são os produtos que tem? A gente está mostrando aqui o produto de limpeza, tem o de superfície, tem o de brinquedos também, que mais? Tem o de limpeza de brinquedos, limpeza dos sapatinhos, para limpar as mãos do bebê sem álcool. As nossas mãos, o shampoo, o condicionador, a colônia, tudo isso ali. Sem álcool? Sem álcool. Tá vendo, mamãe? Tudo natural. Dica maravilhosa aqui direto da Espaço Nascer para você garantir esses produtinhos. Aliás, informação importante, preço. A gente pensa logo, meu Deus, tudo que é antialérgico, tudo que é natural, o preço já vai lá para as alturas. E não, eu vi aqui produtos na faixa de R$30. Na faixa de R$30, eles não são caros, como eu disse, e muitos deles você consegue diluir e usar por muito tempo. Caros são os remédios que a gente compra lá na farmácia, os antihistamínicos dos nossos filhos. Tá aqui, gente, dica maravilhosa pra gente deixar nossos filhos protegidos com carinho e com o amor que eles merecem direto da Espaço Nascer. Realmente são muito perfumadinhos mesmo, uma delícia, vale a pena ir lá conferir. Nosso bloco agora é com especialistas, nós vamos conversar com o doutor Hélio Siqueira, que é fisioterapeuta ocular, que eu nem sabia que existia, doutor, essa profissão, acabei de descobrir, e o doutor Davi Kirsch. Falei certo, doutor? Que é oftalmo pediatra. Eu quero começar perguntando para o senhor, doutor Davi, a miopia, essas doenças, astigmatismo, elas são genéticas ou elas podem ser desenvolvidas, por exemplo, através desse que está muito falado, o uso de eletrônicos? O que desenvolve a miopia? Sim, a miopia tem um fator genético importante. Então, a gente sabe que em países orientais, como na Coreia do Sul, tem quase 90% da população míope. Então, a genética... mesmo? Sim. Então, a genética é muito importante. Nos estudos do genoma já se descobriu 4 locais de genes que são ligados à miopia. Mas não só a genética é um fator de risco, mas além disso, a gente está tendo uma epidemia de miopia no mundo todo, não só nos países orientais, por causa da vida moderna atual. Em crianças. As crianças estão começando a ter miopia cada vez mais precoce, e quanto mais precoce começa a miopia, maior vai ser o grau no final. Que vai ter na vida adulta. E então, o que acontece é que o uso muito da visão de perto estimula o crescimento do olho. E a miopia é um olho grande. Então, atualmente, as crianças começam a estudar mais cedo do que na nossa época. As crianças já leem muito, são alfabetizadas mais cedo. E, além disso,
cada vez menos se faz atividades ao ar livre, cada vez menos se brinca na rua, se brinca jogando bola. Na verdade, se fica no videogame, no eletrônico o dia inteiro. Então, com isso, se tem aumentado muito o nível, a quantidade de miopia no mundo. Pode ser que ele não tenha predisposição genética, mas desenvolva por causa do hábito? Pode. Tem muitas crianças, sim, tem muitas crianças com pais hipermétropes, com pais que não usam óculos e que começam a desenvolver miopia realmente pelo uso excessivo de celular, e não só celular, a culpa não é só do celular, a visão de perto. Então, o celular é um grande vilão porque as crianças às vezes passam horas nele. Mas estudar, realmente, a gente não pode evitar, o que o mundo moderno fez isso, começar a estudar mais cedo, é uma coisa que acontece. Então, a gente tem que se preparar para isso, mas a tendência do futuro é que as crianças cada vez mais sejam míopes. Doutor Davi, nós sabemos, por exemplo, a criança com 5, 6 anos, a gente faz aquele testezinho para saber se ela está enxergando as letras, os números, e a partir de então, como o caso da Malu, que a gente viu no primeiro bloco, e aí identificou que ela precisava usar os óculos. No caso de um bebê de 10 meses, como é que a gente sabe? Então, na verdade, a gente não espera até 5 anos para uma primeira consulta de oftalmo. Na verdade, o recomendado é que a primeira consulta, primeiro é o teste do olhinho. Você até perguntou se foi feito o diagnóstico do albinismo ocular. Isso, no primeiro bloco, só para explicar para o pessoal de casa. Ele tem 10 meses e já usa óculos, né? O teste do olhinho é um teste diagnóstico que só se coloca uma luzinha, um teste bem simples, se coloca uma luzinha no olho da criança e vê o reflexo que volta. Se volta um reflexo avermelhado, a gente sabe que a imagem chegou na retina e voltou. Então, ele serve para descartar algumas doenças graves que podem dar no bebê, como catarata congênita, glaucoma congênito, ou até mesmo um tumor maligno intraocular, que é o retinoblastoma. Agora, é para descartar essas doenças mais graves. Isso no recém-nascido, né? Isso no recém-nascido, logo ao nascimento. Então, é para descartar essas doenças mais graves. Na verdade, você vai ter grau, o próprio albinismo ocular, não são coisas que dá para ser visto no teste do olhinho. Então, o que a gente recomenda é uma primeira consulta de rotina mesmo, entre 6 meses e 1 ano de idade. Na primeira consulta de rotina. Estou devendo uma consulta então, já para oftalmo, já estou sabendo disso. E na verdade a gente consegue saber o grau, consegue saber qualquer problema em qualquer idade. O exame, quando a criança vai lá falar, ou mesmo o adulto quando vai ler as letras, aquilo ali não está definindo o grau da pessoa. Ah, não. Quando a pessoa senta na cadeira, a gente já sabe o grau. O exame do grau, o exame da oftalmológica é um exame objetivo. É um exame que não depende de colaboração. A gente faz, na criança, a gente coloca algumas lentes e vê o foco se focando na retina da criança. Então, a gente consegue definir o grau em qualquer idade. Quer dizer que quando a gente vai fazer aquele teste lá, se a pessoa está enxergando e tudo, o senhor já sabe quantos graus? Já sabe o grau. Na verdade, se fosse pela quantidade de combinações que a gente teria ali no aparelho, se fosse só por sorte, melhor um ou melhor outro, a chance de acertar seria quase ganhar na loteria. Na verdade, quando a pessoa senta ali, a gente já sabe o grau. Então, quando a gente pergunta melhor um ou outro, no adulto, por exemplo, na criança a gente não precisa se preocupar com isso, mas no adulto, na verdade, a gente está dando uma refinada de 0,25, meio grau. Então, muitas vezes a pessoa fica até na dúvida, fica preocupada se errou, porque ficou muito parecido, mas são muito parecidos. Quando a gente está montando ali, a gente está colocando diferenças pequenas. Entendi. Bom, nós sabemos e falamos já como prejudica, né? Os eletrônicos. Existe alguma coisa que, por exemplo, nós mamães possamos fazer? Caramba, eu tive que deixar meu filho com a avó não teve aquele pique de sair correndo, acabou dando celular, passou uma tarde inteira no celular. Tem algum tipo de exercício, alguma coisa que possa relaxar essa visão da criança, para que aquele efeito do eletrônico não seja tão intenso ou não? Não. Não existe nada que você possa dizer. Uma vez exposto aquilo ali, já era. Infelizmente, as crianças que desenvolvem miopia, por ter muitos estímulos de perto, tem que ir para o consultório para fazer um retreinamento para enxergar para longe. Né? E isso quanto antes, bem precoce, né? Depois de diagnosticado pelo oftalmopediatra, para que aqueles efeitos danosos das telas, né? do comprimento do olho, né? Não se prolonguem, né? E tirar o quanto antes esses estímulos de perto da criança, né, o mais rápido possível, né, e também para não criar um hábito, né, para que esse hábito não se torne danoso para a visão da criança. Doutor, como é que trabalha a fisioterapia ocular, principalmente na criança? Um filho de 4 anos, 3 anos, que é um menino que é super ativo e tudo, como é possível? Como é que é feita a fisioterapia ocular? Bom, a fisioterapia ocular ela tem alguns instrumentos, né, que
que vão desde fazer reposicionamento ou reeducação do movimento ocular, né? E aí a criança fica fazendo movimento com o olho, é isso? Como é que funciona? Na verdade, dentro do consultório, eu coloco estímulos que vou controlar esse movimento, né? Eu vou colocar aparelhos com prismas e vou fazer com que ele se readapte ao movimento normal, né, da visão dos 2 olhos. E com a criança que já está desenvolvendo miopia, esses estímulos eles vão ter que se distanciar e ter um melhor controle, né, com a prescrição do óculos, que vem do oftalmopediatra, né, juntamente, quando é preciso, quando gera algum estrabismo, controlar com os prismas. Quando não, aí vou fazer um trabalho de estímulos visuais para que essa criança ele comece a os identificar dentro do seu desenvolvimento visual, dentro de cada faixa etária, né, de meses e anos de vida, adequado para cada tipo de criança, para cada tipo de patologia que esteja agregada ao distúrbio visual de cada criança, e assim fazendo um retreinamento em cima do que é o possível dele enxergar. Dá para regredir o grau com fisioterapia? A criança precisa de 3 graus, agora com a fisioterapia reduziu ou não? Muitas vezes não, mas alguns casos consegue estagnar e não progredir. Para que não aumente, não fica aqueles óculos fundos de garrafa chamado, né? A intenção é estagnar para não progredir, para não se tornar um efeito danoso, né, tão grande. E aí, juntamente com o oftalmologista pediátrico, fazer esse elo de ligação, o que é que está melhorando. Quanto tempo de fisioterapia a gente consegue ter algum? É sempre a pergunta das mães, né? Quanto tempo? A pessoa quer saber logo o resultado. Vou passar quanto tempo fazendo fisioterapia para poder ter a certeza? Estagnou. E aí, se eu parar de fazer a fisioterapia, volta? Bom, nós vamos acompanhando isso, né? Por isso tem esse elo de interação muito forte com o oftalmopediátrico, porque ele vai fazer os exames mais minuciosos dentro do que é patológico. Sim, e aí ele encaminha, e ele me dá um feedback do que é que eu tenho um caminho a seguir para auxiliar no trabalho dele, para que aquela patologia ela não progrida. Ah, tá. Bom, agora já começamos a ficar mais tranquilas, né, mamães? Porque, assim, sabendo que existem esses recursos, como a gente falou bem no início, né? Sim, as crianças, elas estão com mais problemas oculares, porém, os tratamentos estão cada vez mais avançados. Doutor, uma vez, assim, criança precisa usar óculos. Fim, ela não vai deixar mais nunca de usar óculos? Não, depende do caso. Pode ser que pare de precisar. Miopia, a tendência é aumentar. A gente sabe que a tendência, a miopia é um olho grande, a tendência que a criança vai crescendo vai aumentando cada vez mais. Então a gente tem vários tratamentos, como o Hélio falou, para ajudar a tentar evitar essa progressão. Não vai deixar de ter miopia, mas evitar que ela aumente muito com o tempo. Uma das coisas que funciona muito bem e que resolve muito bem é tentar fazer com que a criança faça atividade ao ar livre. O contato com o sol já ajuda muito na produção de dopamina e ajuda a diminuir essa progressão da miopia. Ai, que bom, isso a gente tem de sobra aqui, né? Tem de sobra, é de graça. Agora, além disso, também evita, a criança fazendo atividade ao ar livre, evita que ela esteja ao mesmo tempo no celular. Então, se ganha de dois lados. Então, isso ajuda muito. É uma coisa que a gente recomenda. E existe também um tratamento atualmente com colírio de atropina diluído, que é 0,01%, também tem um efeito comprovadamente muito bom para evitar também a progressão da miopia. Então, a gente tem recursos para tentar evitar essa progressão. Agora, os outros problemas, como a hipermetropia e astigmatismo, não, podem diminuir. A hipermetropia, na verdade, é o contrário, ela tende a diminuir. Então, crianças hipermétropes muitas vezes vão deixar de usar óculos. Ah, olha só. E aí treina. E o quê? E aí treina. E treina. Aí vai para o consultório treinar. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta porque eu recebi dúvidas sobre aquele primeiro colíriozinho que o bebê recebe assim que nasce, que ele é cheio de polêmicas. Eu quero também ouvir a sua opinião a respeito disso. Porque agora, gente, eu quero falar da Vila dos Sonhos. Lembrando que setembro é o mês de aniversário da Vila dos Sonhos, que está fazendo 4 aninhos. E aí eles maravilhosos lançaram uma promoção que é incrível. Você chega lá na Vila dos Sonhos, fecha a festa de aniversário do seu filho. Oba, a festa de aniversário vai acontecer lá na Vila. Automaticamente ele já ganha um mês ilimitado para ele brincar
à vontade, independente do horário, tá bom? Claro que a festa não precisa acontecer em setembro, acontece, lógico, no mês de aniversário do seu filho, mas ele já ganha automaticamente 30 dias direto para brincar e se divertir à vontade lá na Vila dos Sonhos. Já é um presentaço isso aí de aniversário, já pensou? Então corre lá na Vila dos Sonhos e lembrando que tem sorteio lá no Instagram, @AlinePapoMãe, você pode ganhar a festa de aniversário do seu filho. Já pensou que coisa bacana, tá bom? Fica ligado e daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas sobre a saúde ocular dos nossos filhos. Até já!